A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aí em casa e do outro lado. Pois bem, eu sou o pastor Elemento Surpresa, conhecido por muitos como Pastor Dalvan. Estou gravando esse vídeo para apresentar um pedido de desculpa ao pastor Ngoyoma, José Ngoyoma, assim como também toda a sua família e a igreja IECA dos peregrinos. E eu gravei um vídeo a respeito de duas visões que eu havia recebido da parte do Deus Todo-Poderoso. Para dizer que essas duas visões que eu tive, gravava eu um vídeo esse que eu carreguei no nosso canal Verdade TV do YouTube. E como consequência da gravação deste vídeo, eu fui levado em tribunal. Mas não quero entrar em detalhes a respeito de tudo quanto aconteceu em tribunal. Lembro que no final de tudo quanto foi apresentado ou tratado em tribunal, no final de tudo eu me dirigi ao pastor José Ngoyoma, dei-lhe um abraço. Antes do abraço, eu apresentei um pedido de desculpa. E em seguida, eu saí do meu lugar, fui ao encontro do pastor José Ngoyoma, dei um abraço à sua esposa e eu disse: me perdoem, me desculpem pela forma de como eu apresentei as duas visões que eu tivera tido no caminho de 2 anos atrás. Mas antes também quero apresentar aqui o que vai dizendo no livro de Joel, no seu capítulo 2. O livro de Joel, capítulo 2, no seu versículo 28, vai dizendo assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E o livro de Atos, capítulo 2, no seu versículo 17, vai dando sustentabilidade ao livro que nós lemos agora, o Atos capítulo 2, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem está falando é o próprio Deus, quem está falando é a pessoa do Senhor Espírito Santo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vou repetir aqui a leitura. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Para dizer que a visão que eu apresentei a caminho de 2 anos atrás são visões que eu realmente tive, até porque eu vi pela primeira vez o pastor José Ngoyoma, foi num óbito no São João, mas eu vi o pastor distante, não conhecia, nem procurei saber quem era, e foi surpreso para mim também eu ter as duas visões que tive a respeito ou voltado ao pastor Ngoyoma. Mas hoje estou aqui para dizer que eu falhei num ponto sim, vou dizer que falhei diante aqui a esse vídeo. Falhei em que ponto? Talvez a tua pergunta, você está aí do outro lado. O pastor Elemento Surpresa, pastor Dalvan, falhou em que ponto se o pastor apresentou aquilo que viu? Realmente sim, eu vi, mas eu falhei num ponto. Vamos parar e pensar. Meus irmãos, vocês estão aí do outro lado acompanhando esse vídeo. A Igreja dos Peregrinos está exatamente em que província? Está na província do Huambo. Onde é que está o pastor Dalvan? O pastor Dalvan está na província do Huambo. Se eu vi o pastor Ngoyoma no óbito pela primeira vez, de longe, eu vi o pastor José Ngoyoma, e dias depois eu tive as visões que tive, o correto seria eu procurar o pastor Ngoyoma, até porque a Igreja dos Peregrinos, a Igreja da IECA,
está exatamente no São João, isso é, eu vivo no São João, então está próximo também do lugar aonde, ou do bairro aonde eu estou vivendo. Então o correto seria eu chegar até a Igreja dos Peregrinos, procurar o pastor José Ngoyoma e em particular conversar e apresentar as visões que eu tive. Então, para dizer que o erro foi não procurar o pastor José Ngoyoma, em particular conversar, de acordo com o que vai dizendo aqui Mateus capítulo 18, vou fazer a leitura agora. Vai dizendo assim, Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, e ele só, neste caso eu e a pessoa que errou. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Versículo 17 vai dizendo, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, qual seria o certo? O que eu teria de fazer, na verdade, como certo? Se a Igreja dos Peregrinos no São João, exatamente no mesmo bairro onde eu vivo, eu teria de ir até a Igreja dos Peregrinos, procurar pessoas que estão próximo do pastor Ngoyoma, buscar o número, ligar, marcar o encontro e assim conversar com o pastor Ngoyoma. Porque de qualquer forma, vou dizer que ao fazer a gravação que eu fiz e apresentar as visões que eu tive, entristeci sim o coração, não só do pastor Ngoyoma, como de sua família. O meu erro foi gravar o vídeo e apresentar o vídeo sem antes procurar a pessoa do pastor José Ngoyoma. Mas para dizer também que depois da gravação e a exposição do vídeo no meu canal, confesso que eu notei que havia cometido uma falha, porque teria de procurar o pastor José Ngoyoma e conversar, mas eu falhei. Agora, vontade de procurar o pastor José Ngoyoma, mesmo depois desta gravação para conversar, vontade não me faltou. Queria eu muito procurar o pastor José Ngoyoma para poder conversar, pedir desculpa, mas eu estava vivendo uma opressão depois da gravação desse vídeo. Eu comecei a receber ligações de números estranhos, pessoas aí que foram me fazendo ameaças. Eu, inclusive, recebi ligações de pessoas da Igreja dos Peregrinos. Teve ainda uma outra pessoa que ligou dizendo não se encontra com Abraão Angulo. Não se encontra com Abraão Angulo. Porque o Abraão, aonde te encontrar, pastor, as coisas não vão ser nada boa. E eu ouvi essa pessoa, porque o Abraão havia ligado para mim, sim, o Abraão Angulo ligou para mim, pedindo para que eu me encontrasse com ele. Eu aceitei me encontrar com ele na tarde em que o Abraão Angulo havia feito a ligação. Só que minutos depois eu recebo uma ligação e essa pessoa dizia para mim, pastor Dalvan, não vá ao encontro do Abraão Angulo, não faça isso, não cometa esse erro. Uma outra pessoa que também ligou para mim, a partir da província do Cuando Cubango, afirmava ser jurista e dizia que era a família também do Abraão Angulo. A pessoa não sei quem é, nunca lhe conheci, o número era estranho, não cheguei a gravar esse número, e ainda que gravasse, não sei se teria esse número hoje. Mas para dizer que eu recebi ligação, até mesmo do Cuando Cubango, de uma pessoa dizendo, pastor, encontra-se com o pastor Ngoyoma, e entre os pastores acertam, mas não se encontram com o Abraão Angulo, porque eu conheço muito bem quem é o Abraão Angulo. E mais, disseram-me também que o Abraão Angulo, né, já tem uma história, já tem um testemunho de ter perseguido um dos pastores da missão, isso é da igreja IEC, do acadêmico. Então, um homem que persegue um pastor da mesma igreja, porque a igreja que está no acadêmico, próximo do Risca-Risca, é a igreja IECA. Então, logo, pertence ou há uma ligação com a igreja IECA que nós temos aqui no São João dos Peregrinos. Então, para dizer que vontade de me encontrar com o pastor José Ngoyoma não faltou,
mas por causa da perseguição do Abraão Golo, eu não me encontrei com o pastor José Ngoyoma. Eu temi me encontrar com a pessoa do pastor José Ngoyoma, porque eu recebi várias ligações, eu fui ameaçado, minha família foi ameaçada, e muita coisa aconteceu na verdade. Mas hoje estou aqui dizendo que verdadeiramente eu venho, uma vez em que está tudo mais calmo, pastor José Ngoyoma, juntamente com sua família, pastor Dalvan, vem em nome do Senhor Jesus Cristo pedir encarecidamente o vosso perdão, vem pedir desculpa pela forma de como eu apresentei essa mesma visão, quando na verdade teria de ser em particular, para dizer que as próximas visões que eu receber da parte do Senhor Jesus, a respeito não só do pastor Ngoyoma, mas de uma outra pessoa, ou de uma outra igreja, que é próximo, na mesma província, eu vou procurar, antes de entrar em contato com a pessoa, e transmitir aquilo que eu recebi da parte do Senhor Jesus Cristo. Para dizer que aquele abraço, pastor Ngoyoma, juntamente com a família, e mais uma vez, perdoem a forma de como eu apresentei as visões que tive. Que Deus abençoe poderosamente, hoje e amanhã e para todos sempre. E amém.